Senhoras e senhores, eu me chamo Valentim Gentil Filho, sou médico, psiquiatra e fui até 2019 professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quando recém-formado, fui fazer meu doutorado na Inglaterra em 1973 e lá o meu primeiro paciente tinha um quadro diagnosticado como de psicose canábica. Eu achei que aquilo era um quadro de esquizofrenia apenas precipitado pelo uso de cannabis. Ele provavelmente deveria ter alguma vulnerabilidade, embora eu não conseguisse identificar nenhum parente de primeiro grau, nenhum parente próximo que tivesse esquizofrenia. De lá para cá, eu atendi dezenas de pacientes que tinham uma história parecida com aquele paciente, mas de 2002 para cá, eu acompanho a literatura internacional mostrando em mais de 10 países um aumento muito significativo da prevalência desse quadro heterogêneo que nós chamamos de esquizofrenia, que por definição é incurável, que deixa sequelas, grande sofrimento, grandes prejuízos pessoais, familiares, sociais. E um dos componentes causais, que obviamente não é a causa única desse grande sofrimento deles, é o uso de maiores concentrações de tetraidrocannabinol, o THC, ou na maior frequência e intensidade do uso de cannabis. Hoje nós temos ainda a população exposta a múltiplas outras formas de administração de THC em altas concentrações, a ponto de que se sabe que todos os conhecimentos acumulados em centenas de anos do uso de cannabis não valem para o que provavelmente vai acontecer nas próximas décadas, porque a população, principalmente nos países em que legalizaram o uso para fins terapêuticos ou o uso para fins recreacionais, está exposta a concentrações de THC que são muitas vezes maiores do que as que foram utilizadas até poucas décadas atrás. Então a preocupação é com não apenas esquizofrenia, com as alterações cognitivas, com as alterações de desempenho, com a formação da personalidade, com o desenvolvimento de traços subclínicos de psicose, com riscos de outras manifestações psiquiátricas, além de todas as complicações clínicas decorrentes do uso de preparações de plantas cujos componentes ainda não são suficientemente conhecidos e padronizados, a ponto de nós estarmos na iminência de expor a população jovem a substâncias que daqui a algum tempo se mostrarão perigosas e para as quais, para cujos efeitos nós provavelmente não vamos ter um tratamento adequado e uma reversão. Nada melhor em circunstâncias como essa do que a prevenção primária. Se estima que se não houvesse tetraidrocannabinol na Holanda, em Londres e em outras cidades que têm o uso de altas concentrações de tetraidrocannabinol, que até 30% dos episódios de primeiro episódio de psicose associados ao uso de cannabis poderiam ter sido prevenidos. Isso eu gostaria que os senhores soubessem antes de exporem os seus votos numa situação em que a população está profundamente desinformada por interesses cheios de conflitos entre os ganhos, os direitos de se expor a essas substâncias e as consequências ainda indeterminadas do seu uso para a saúde. Muito obrigado.